Olá, já parou para pensar que a decisão de comprar um pão na padaria pode ter alguma coisa a ver com as grandes manchetes sobre a economia do país? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas tem sim. Hoje a gente vai desvendar essa tal de economia invisível, a lógica que está por trás das nossas escolhas de todo santo dia. A resposta para essa pergunta, no fundo, é a chave de tudo. Ela mostra como as nossas decisões pequenininhas, tipo o que a gente come no café da manhã, se conectam com o cenário econômico mundial. E a nossa missão aqui é exatamente essa: mostrar como tudo isso se encaixa, ligando as escolhas pessoais ao grande quebra-cabeça da economia. Bom, vamos começar do começo, do princípio de tudo. Se a gente tivesse que resumir toda a ciência econômica em uma única palavra, uma ideia central que explica todo o resto, essa palavra seria escassez. Mas atenção, escassez não é simplesmente a falta de alguma coisa. É um conflito, um choque constante. De um lado estão os nossos desejos, que são infinitos, a gente sempre quer mais coisas, mais experiências, mais tudo. Do outro lado está a realidade. O nosso tempo é limitado, o dinheiro é limitado, os recursos do planeta são limitados. E é justamente esse conflito que nos obriga, a todo momento, a fazer escolhas. E se escolher é algo que a gente não pode evitar, então toda escolha tem um custo. Só que o mais interessante é que o verdadeiro custo quase nunca é aquele que está na etiqueta de preço. Existe um custo escondido que é muito mais importante. Vamos ver um exemplo bem prático. Imagine que ter R$ 100 no bolso. Se a escolha for comprar o gelado, o que isso custou de verdade? Não foram só os R$ 100. O custo real, que os economistas chamam de custo de oportunidade, foi o valor da segunda melhor opção que foi deixada para trás. Nesse caso, talvez fosse o livro, ou seja, o conhecimento e o prazer que aquele livro traria foram sacrificados. E essa frase resume a ideia perfeitamente. O ponto principal é o seguinte: a economia, lá no fundo, é a ciência que estuda como a gente gerencia trocas. Toda vez que dizemos sim para alguma coisa, estamos sem perceber dizendo não para um monte de outras possibilidades. Certo, já entendemos como as pessoas fazem escolhas. Agora, vamos ampliar um pouco o nosso olhar e ver como bilhões dessas escolhas interagem umas com as outras no mercado, criando a dança mais famosa da economia. Dá para imaginar o mercado como um grande palco com 4 tipos de atores. Primeiro, os consumidores, tentando tirar o máximo de satisfação das suas compras. Depois, as empresas, querendo o maior lucro possível. Aí vem os trabalhadores, que oferecem seu tempo e seus talentos. E, por fim, o governo, que funciona como um árbitro, criando as regras do jogo. É da interação entre todo mundo que os preços e as quantidades de tudo são definidos. E aqui a gente entra num conceito fascinante. A nossa sensibilidade aos preços varia muito. Pensa só, se o preço do sal dobrar, é bem provável que a gente continue comprando. É um produto essencial, quase não tem substituto e pesa muito pouco no orçamento. A procura é mais rígida, ou seja, inelástica. Agora, e se o preço da picanha dobrar? Bom, aí o churrasco de domingo de muita gente vai virar frango. É um luxo, tem várias alternativas. A procura é flexível ou elástica. E isso não é só teoria, não é estratégia pura. Os governos sabem muito bem disso e usam a seu favor. Por que será que os impostos sobre gasolina e cigarros são tão altos? Porque são bens com procura inelástica. Mesmo que o preço suba bastante, o consumo não cai na mesma proporção. E isso garante a arrecadação de impostos. E a nossa relação com os produtos também muda conforme o nosso bolso. Quem não se lembra da vida de estudante comendo macarrão instantâneo quase todo o dia? Mas aí vem o primeiro salário melhorzinho e a procura por esse tipo de macarrão despenca. Esse é o exemplo clássico de um bem inferior. Até agora, a gente estava olhando para as árvores, as nossas escolhas, o preço da picanha. Agora vamos subir num helicóptero para ter uma visão da floresta inteira. Vamos sair do micro para o macro. Tenta imaginar a escala disso. Somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E neste exato momento, cada uma dessas pessoas está tomando decisões econômicas. O que comprar para o jantar? Se aceita um novo emprego? Onde investir as economias? A macroeconomia é basicamente a soma de todas essas pequenas ações. É o resultado de bilhões de decisões acontecendo ao mesmo tempo.
E para a gente conseguir entender essa floresta, usamos aqueles grandes indicadores que a gente ouve todo dia no noticiário. O PIB, que mede o tamanho total da economia, a inflação, que mostra a alta dos preços, e o desemprego. Mas, olha, fica aqui um alerta importante. Os números podem enganar. Uma taxa de desemprego baixa parece uma ótima notícia, não é mesmo? Mas, e se esses empregos forem de má qualidade, pagando pouco? E as pessoas que simplesmente desistiram de procurar e nem aparecem na estatística? Isso nos ensina uma lição crucial. A qualidade do crescimento económico importa tanto quanto a quantidade, ou talvez até mais. Então, como é que se tenta pilotar essa máquina económica gigantesca? Governos e bancos centrais usam várias ferramentas, como as taxas de juros. E por falar em juros, tem um conceito ligado a eles que é, talvez, a força mais poderosa do universo financeiro. E isso vale tanto para um país inteiro, quanto para as nossas finanças pessoais. Primeiro, temos os juros simples. São fáceis de entender, bem diretos. Se alguém investe R$100 a 10%, vai ganhar R$10 todo o ano. E pronto, é um crescimento linear, sempre igual. Mas a verdadeira mágica, ou o verdadeiro perigo, está nos juros compostos. Aqui, os juros do segundo ano não são calculados só sobre os R$100 do início. Eles são calculados em cima dos R$100 mais os R$10 de juros que já foram ganhos. Ou seja, os juros começam a render juros. É o famoso efeito bola de neve. E este quadro mostra o poder do tempo de uma forma impressionante. Olha só como no primeiro ano a diferença é quase nada. Mas, depois de 20 anos, a bola de neve dos juros compostos cria uma diferença gigantesca. O crescimento deixa de ser uma linha reta e vira uma curva que sobe cada vez mais rápido. Aquela frase que dizem ser do Einstein é simplesmente perfeita. Entender os juros compostos é um superpoder para quem quer poupar para o futuro e, ao mesmo tempo, é uma armadilha perigosíssima para quem se endivida, como no cartão de crédito, por exemplo. Ufa, a gente percorreu um longo caminho, hein? Da escassez ao PIB e aos juros compostos. Mas toda essa teoria se baseia numa ideia principal que, no fim das contas, a gente precisa questionar. A teoria económica clássica foi toda construída em cima de um ser humano idealizado, o Homo economicus. É como se fôssemos todos uns robozinhos com uma calculadora na cabeça que analisam friamente todas as opções e sempre tomam a decisão mais racional para maximizar o próprio bem-estar. Mas será que a gente é assim mesmo? E o medo, a empolgação, a pressão dos amigos, os nossos preconceitos? Fica aqui a pergunta para a gente pensar. Até que ponto a nossa humanidade, com toda a sua bagunça e emoção, desafia esses modelos económicos tão certinhos? E o que acontece quando a vida real simplesmente não cabe na teoria?